Olá, tudo bem? O tópico de hoje seria sobre lipoaspiração, que é uma das cirurgias mais realizadas e uma cirurgia também que mudou bastante nos últimos tempos. Então, só lembrando, a lipoaspiração é retirada de gordura através de cânulas rombas, ou seja, cânulas que não têm ponta, e com uma pressão negativa, ou seja, com o vácuo, a gente consegue retirar essa gordura de certas regiões, promovendo então uma diminuição da espessura da gordura nessa região escolhida. Só a título de curiosidade, a lipoaspiração ela foi inventada na década de 70 por um cirurgião plástico francês e realmente revolucionou a cirurgia plástica, porque antigamente, quando se tinha que tirar uma gordura de uma região, a gente precisava retirar a pele junto. Então tirava em bloco pele com gordura. E a lipoaspiração, ela nos possibilitou então de retirar gordura sem danificar a pele. Então, contando então com essa elasticidade da pele, para que ela retraísse e aí colasse de novo. Em todos esses anos que se passaram, basicamente o que aconteceu foi ser adicionado tecnologia. Então, a lipoaspiração na lipoaspiração foi incorporada então equipamentos vibratórios, né, que é a vibrolipoaspiração, laser, Vaser e outras tecnologias, né? E pouco se mudou na técnica. Então a técnica basicamente ela ficou constante, que é, como eu falei no começo, diminuir a espessura de gordura. Até que, alguns anos atrás, um cirurgião plástico colombiano, ele desenvolveu a técnica de lipomarcação. Então, o que ele imaginou? Então, na região que você vai, entre aspas, emagrecer, ele começou a dar uma esculpida, ele começou a dar nuances de marcas musculares. E isso também promoveu um salto dentro da qualidade da cirurgia plástica corporal. Antigamente, como na técnica convencional, a gente simplesmente tirava a gordura local, ela ficava praticamente plana, supondo num abdômen, o abdômen ficava plano. E quando uma pessoa emagrece, quando a pessoa começa a realmente perder peso, o formato do abdômen ele não é plano, ele começa a ter nuances musculares. Então foi exatamente isso que esse cirurgião plástico ele teve a ideia. E aí surgiu então a lipomarcação. Lipo de alta definição, lipo de média definição, lipo HD, por fim surgiram vários nomes, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, conhecer a anatomia muscular e fazer uma delineação, promovendo um efeito de luz e sombra na região. Então isso, obviamente, não é uma técnica democrática, não serve para todo mundo, né? Uma pessoa que é obesa, né? A gente não vai se beneficiar dessa técnica, inclusive, às vezes nem é recomendada a lipoaspiração, mas uma pessoa que está em sobrepeso, uma pessoa que está muito próximo do seu peso ideal, ou uma pessoa que está no seu peso, mas não tem a marcação muscular, aí seria realmente a cereja do bolo, seria a paciente ideal. E não é só isso, esse cirurgião plástico também ele alterou algumas localizações de incisões, então a gente já mudou, deixou a incisão das lipoaspirações que já são pequenas, mas em regiões muito mais escondidas, e também aumentou nossa possibilidade de enxerto de gordura, que é a lipoescultura. Então, retirando gordura de um local que está sobrando e colocando a gordura no local que está faltando. Habitualmente, a gente sempre fez a lipoenxertia no glúteo. Então, retirava, por exemplo, na região do abdômen e colocava na região glútea, principalmente nas mulheres. E ele ampliou um pouco mais isso. Então, hoje nós fazemos lipoaspirações
praticamente em todas as regiões do corpo, inclusive perna, braços, e a gente injeta gordura, por exemplo, na região peitoral masculina, para que realmente mimetizasse ali um aumento muscular. E a gordura ela não é injetada no subcutâneo, ou seja, não é para deixar o tórax gordo, a gente injeta realmente dentro do músculo e abaixo do músculo, dando realmente esse efeito de aumento muscular. Então, com isso, com todas essas mudanças, né, esses aprimoramentos, então a gente conseguiu atingir um público que antes a cirurgia plástica ela não conseguiria oferecer muita coisa, que são as pessoas que estão já num peso muito bom, né, e que não conseguem uma definição corporal. Lembrando dos princípios da lipoaspiração, isso não mudou, então a gente normalmente tem alguns critérios de segurança. Então a superfície corporal, a gente limita em 40% da superfície corporal, a gente não consegue lipoaspirar também tantas regiões do corpo ao mesmo tempo, num só procedimento. Nós também temos limite em relação à quantidade de gordura a ser retirada, então geralmente fica em torno de 5 a 7% do peso corporal. Tudo isso são critérios de segurança, obviamente, além de todos os exames que são feitos, principalmente exames sanguíneos, a própria evolução dinâmica dentro da cirurgia, né, em relação a uma queda de pressão e etc. Então, tudo isso leva realmente a lipoaspiração ser uma cirurgia bastante segura. Em relação ao pós-operatório, a lipoaspiração, ela, como não tem grandes cortes, a restrição ela é um pouco menor. Logicamente, a extensão é grande, porém não tem grandes incisões. Então, a paciente é recomendado o uso de cintas, né, de modeladores que comprimem a região e facilitam essa cicatrização dessa região num pós-operatório, e pode voltar a uma atividade, por exemplo, burocrática assim que for possível, né? Sem o risco, por exemplo, de alargamento de cicatrizes, já que as cicatrizes são muito pequenas e escondidas. Resumindo, lipoaspiração hoje em dia ela é definida como uma técnica cirúrgica dentro da cirurgia plástica bastante segura. Ampliou-se bastante o tipo de paciente que a gente consegue tratar, ampliou-se também as regiões que a gente consegue tratar e basicamente a lipo de hoje já não sofre aquele estigma antigo de lipoaspiração em que a região tratada ela fica plana. Então a gente consegue dar essas nuances, esses efeitos de luz e sombra que deixam o resultado bem mais natural. Bem, então seria isso sobre lipoaspiração. Se você gostou do conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse e compartilhasse para uma pessoa que tem interesse em fazer lipoaspiração para que ela chegue realmente numa consulta de cirurgia plástica um pouco mais informada e consiga, com o cirurgião plástico, então, mostrar realmente quais são as suas queixas e discutir com ele o melhor procedimento. Muito obrigado.